plenitude espiritual. Abra a Bíblia em Apocalipse 18, verso 1. Pegue a palavra de Deus, deixa verter para dentro dos seus olhos, do seu coração e da sua mente o texto bíblico. 18, 1. Depois destas coisas vir descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Uma pergunta objetiva e direta: quem é o quarto anjo de Apocalipse 18, 1? Help me, irmã Rose. Quem é o quarto anjo de Apocalipse 18, 1? Que tem autoridade, que ilumina a terra com a sua glória. Quem tem glória, irmãos? Tem que ser alguém da divindade. Irmãos, ponha na sua cabeça: o quarto anjo de Apocalipse 18, 1 é a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Ok? O Espírito Santo é representado pela lâmpada que brilha. Aí você tem a parábola das 10 virgens. Quando você lê ali, irmãos, coloca o texto de volta ali, querido, para mim. Apocalipse 18, 1. Sempre perguntar: quem é o quarto anjo? É o Espírito Santo que vai dar força para o terceiro anjo. Não é uma outra mensagem, mas reforçar a mensagem que está sendo pregada. E o Espírito Santo vai iluminar a terra com a glória. Que glória? O conhecimento de Deus, da sua lei, das suas verdades, do caráter de Deus. Pode tirar? O outro texto que está ali. Pode voltar, isso. Oséias 6, verso 3. Vamos lá para o livro de Oséias. Daniel, aí você tem Oséias. Esse texto é maravilhoso. Oséias 6, verso 3. Oséias 6, o verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, nascer do dia, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Nesse tempo que nós vivemos, é tempo de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Aqueles que o conhecem hoje receberão o Espírito Santo. O próximo livro da Bíblia é Joel 2, 28 até o verso 32. Folheie as páginas da Bíblia, deixa a semente falar e brotar a vida de Deus para dentro de você. Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso já aconteceu no século 18, 19. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão entre os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Irmãos, eu não sei se você pensa nisso, se você se prepara para isso, se você sonha com isso. Deus vai usar os mais humildes instrumentos, e Deus operará milagres extraordinários. Como os apóstolos e a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, através da chuva temporã, o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, a igreja receberá uma plenitude maior para a colheita. Lá foi a semeadura. Irmãos, o tempo de semeadura agrícola é algo legal, mas a colheita que é a bênção. Quando você vê nascer a haste, depois a espiga, ou as espigas, depois o grão na espiga. Que gostoso era quando chegava, a gente plantava no mês de setembro e outubro. E a colheita era no mês de fevereiro, um pouquinho para março, e a gente ia colher milho, e era na mão, quebrar as espigas, depois levar para o paiol, e armazenar aquele alimento para o inverno, porque vinha em abril, começavam as geadas, terminavam só em agosto, setembro, começava um novo ciclo.
Santa Catarina tinha um ciclo bem definido naquela época. Era primavera, verão, outono e inverno. Nós tínhamos que aproveitar a primavera e o verão para plantar e colher, porque vinha outono e inverno e as nevascas caíam e a gente tinha o alimento para si mesmos e para o gado também. Quão gostoso será a colheita. E Deus vai usar todos os mais humildes instrumentos. As crianças vão profetizar. Sonhos, visões, prodígios, curas, milagres. Assim como Moisés foi capacitado a fazer uma série de milagres, o diabo vai fazer também. Mas haverá uma distinção. Tudo vai ser provado pela palavra de Deus. Plenitude espiritual. Irmãos, uma pessoa só tem plenitude espiritual quando ela tem a plenitude do Espírito Santo. Pensa em algum dia da sua vida que foi um dia que você teve uma plenitude. Aquele dia que parece que você... Eu tive 2 vezes uma plenitude na minha vida. Uma foi humana. Foi o dia que eu arrumei o meu primeiro trabalho. Eu tinha muita preocupação com o meu futuro. E eu saí do exército. E eu arrumei um trabalho. O coronel queria que eu saísse do exército no meio de outubro. Eu falei, coronel, não tenho onde morar. Ele falou, então sai em dezembro. Eu falei, eu não tenho onde morar. Preciso fazer o vestibular. Preciso arrumar um trabalho. Então eu quero ficar no exército até fevereiro. Aí eu fiz vestibular na Federal de Santa Catarina e passei. Fiquei muito contente quando a Rádio Atlântica de Florianópolis anunciou que eu havia passado na Faculdade de Ciências Contábeis. E no dia 2 de janeiro, eu só poderia sair no exército final de fevereiro. No dia 2 de janeiro eu recebi uma proposta de emprego no Banco Bamerindos. Só tinha lá no sul. E eu agora fiquei preocupado, não queria perder a vaga de emprego. Fui até o coronel no exército, falei, coronel, ele gostava muito de mim, eu era motorista dele. Falei, arrumei um emprego no banco, passei na universidade, mas não posso sair agora, porque a baixa é outubro, dezembro ou final de fevereiro. Ele falou, Gilson, eu gosto muito de você. Não deixe o cabelo crescer. Uma vez por semana venha entrar em forma, fardado. Não beba, não apronte, você sabe que você pode ser preso. Você vai ser soldado do exército e você vai trabalhar no banco. E ele escreveu uma declaração, naquela época tudo muito gostoso e fácil, ainda mais no período militar que devia voltar. Escreveu uma carta dizendo, esse soldado assim, 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 ele tem todo o apoio do exército brasileiro, ele será mantido como soldado do exército, mas ele poderá assinar uma carteira de trabalho. Irmãos, eu lembro quando levei aquela declaração para o senhor Francisco, no 2º andar do banco, ele disse, você começa amanhã. Eu lembro que eu descia a Marechal Deodoro, virei na Felipe Schmidt, parece que eu andava assim, estava pleno. Chegou no final de janeiro, o sargento Fischer me ligou e disse, Gilson, falei, sargento, já fiquei todo duro ali no banco. Ele falou, venha receber o seu soldo, era um cheque. Falei, mas soldo, eu sou funcionário do banco. Você tem direito, você é soldado do exército. E 2 meses eu fui soldado do exército e funcionário do banco. Tive salário duplicado. E eu já era soldado antigo, dava mais de um salário mínimo. Que eu era tão lascado, irmãos, eu não tinha um pardal para dar água, de tão pobre que eu era. Eu comprei uma calça nas lojas Guaspar em 10 pagamentos. Uma calça. E agora eu estava ficando rico, porque eu tinha o soldo do exército e o salário do banco. Final de fevereiro, entra em forma, fazia a despedida, tem um diploma de honra ao mérito, e recebi o cheque do meu soldo. Que plenitude que eu tive como um garoto de 20 anos. E eu sonhava, mas o papai do céu em sua misericórdia olhou lá de cima e falou, miserável, coitado, vou mandar uma doencinha para ele, aprender algumas coisas. E numa sexta-feira à tarde, é uma longa história, eu estava ajoelhado na beira-mar norte, imagine a Copacabana, em Florianópolis, uma avenida, ajoelhado na areia, chorando. E ali eu tive uma conversão genuína, olhei para as montanhas, a 150 quilômetros onde eu me criei, e comecei a chorar. E eu lembrei dos cultos de sexta-feira, onde nós cantávamos, és bem-vindo, santo dia do Senhor.
E com 21 anos, pela primeira vez na minha vida, de todo o meu coração guardei o sábado. Pedi demissão do banco depois de 1 ano e meio, abandonei a Universidade Federal. Eu tinha um pequeno apartamento, dei para minha irmã. Peguei um colchonete, peguei toda a minha indenização do banco, dei tudo para a igreja, peguei só o dinheiro de viagem para Tubarão, e um colchonete, algumas coisinhas, vendi toda a minha roupa, eu tinha roupa muito boa, calçado Kildare, eu achei que era pecado ter cabelo, hoje eu não tenho cabelo por meio, porque meu cabelo ficou tudo estranho com a Covid, eu botei todo o meu cabelo para o lado, para ficar bem crente, vendi todas as minhas roupas boas, fui num brechó, comprei tudo usado para ficar bem crente. Eu achava que não podia ter roupa boa. Depois eu fui ver que eu usava joia, tinha óculos Ray-Ban, tinha correntinha de ouro no braço, no pescoço, tinha relógio Citizen, eu era metido. Mas, irmãos, quando eu cheguei em Tubarão, foi feita uma vigília, o irmão Hermínio Glauber pediu para eu dar o meu testemunho, eu não conseguia falar. Eu só chorava. Só chorava. Eu era uma pessoa plena, desempregado, apartado da família, criticado, e sem apoio humano. Fui dormir na sala, no meio dos vários comportores, sem conforto. Uns roncavam, outros faziam aquelas coisas que não deve fazer à noite. E aquele cheiro maravilhoso. Eu acordava de manhã, olhava para as flores, olhava na rua, amava as crianças. E coloquei na parede da sala, que estava no meu apartamento, um quadro: o seu pão será dado e as suas águas serão certas. Nunca me faltou o que comer e o que beber. Nunca. Fui em cima, no 9º andar, porque o meu chefe, o César, falou: o doutor Álvaro não quer que você saia do banco. Eu tinha sido promovido. Eu subi no 9º andar a pedido do doutor Álvaro, o diretor-geral regional do banco, gostava de mim, eu nem sabia. Ele disse: Gilson, é verdade que você vai sair do banco? Eu falei: doutor Álvaro, já saí. É verdade que você vai vender livro religioso de casa em casa? Eu falei: vou. Eu falei: você está louco? Eu falei: estou. Louco por Jesus. Ele falou: Gilson, eu sou luterano, eu sou cristão, mas você está errado. Eu falei: não, errado está o senhor. Você está louco mesmo. Conversou comigo, eu ouvi ele. Eu falei: doutor, Deus me chamou. Mas você trancou, você abandonou, não é? Você trancou, não, você cancelou o teu curso na universidade. Cancelei. Você nem trancou para tentar voltar. Eu falei: nunca vou pisar lá. O que você vai fazer? Eu vou para Tubarão vender livro. Mas você já tem um apartamento que teu pai te deu. Eu falei: não é mais meu, da minha irmã. E o sindicato te ofereceu, porque você tem várias horas extras. Eu falei: não quero dinheiro do sindicato. Um dia eu bati na porta desse banco e pedi emprego, vocês me deram, não quero um centavo a mais. O cheque que vocês me deram, eu já tenho destino. Eu vou descontar o cheque, vou pegar dinheiro só de ida para uma cidade, o resto vou dar tudo para a minha igreja. Ele falou: você está louco mesmo. 20 anos depois, eu era pastor na Igreja Central de Curitiba, casou a filha de um grande empresário, na fila dos padrinhos, o doutor Álvaro. Ele falou: ele não vai lembrar de mim. Era um homem alto, um holandês. Ele era amigo desse empresário, já era um homem aposentado, tinha um negócio próprio em Curitiba. Foi uma cerimônia muito bacana, a igreja lotada, a orquestra, o irmão tinha muitas condições, fiz um sermão bacana, foi uma menina de Deus, um negócio maravilhoso, abençoado por Deus. Eu estou no hall de entrada da Igreja Central de Curitiba, a igreja antiga. Vem aquele alto senhor assim, disse: pastor, eu nunca assisti um casamento cristão tão bonito. Eu falei: que alegria revê-lo, doutor Álvaro. Ele falou: eu estava mais gordo, tinha se passado 20 anos. Ele falou: você é aquele alemãozinho que saiu do banco para vender livro? Eu falei: sou. Ele falou: e você é o pastor dessa igreja? Eu falei: sou. Ele começou a chorar, me abraçou e disse: pastor, eu estou passando um período de profunda depressão. E muitas vezes me veio na cabeça o que tinha acontecido com aquele menino que tinha tanto futuro, uma carreira no banco, e foi vender livro. E quando você estava fazendo culto, às vezes eu olhava,
me vinha você na cabeça. E quando você veio me cumprimentar e falou meu nome, é você mesmo, falou, é o que sobrou de mim, mas é eu mesmo. Fomos para a festa do casamento, sentamos juntos, conversamos. Ele me conta, o que aconteceu com você? Aconteceu que Deus me abençoou, eu formei em teologia, expliquei tudo para ele. Ele falou, você me perdoa? Por que, doutor Álvaro? Porque eu tentei dissuadir você, eu falei, nem o inferno ia me dissuadir. Aquela minha conversão foi um momento de plenitude que eu tento viver até hoje. Às vezes não é fácil manter o primeiro amor, mas eu soube o que era o primeiro amor. O assistente saiu comigo 2 dias, o irmão Hermínio Glaube, hoje falecido, não vendeu nada. Eu disse, me dê gente para trabalhar. Falou, Gil, só temos 10 dias, está acabando a campanha, só tem um morro lá. Falei, me dê aquele morro. Eu fui lá, vendi 16 grandes conflitos que eu não vendia, eu dei para os pobres. Falei, me dê lugar para trabalhar. Irmão Hermínio, ele falou, só tem um centro, no centro ninguém entra. Eu falei, mas eu entro. Fui no Banco Bamerinos, falei com o gerente. Pedi indicação, ele ligou para o doutor Álvaro, falou, atende esse miserável aí. E ele, o gerente do Banco Bamerinos como é que é o nome da cidade? Do Barão. Tinha todos os clientes na mão. Ele me deu a lista da clientela. Irmãos, em 10 dias eu vendi mais do que todos os comportores. Eu vendi tanto que um comportor viajou até Tubarão, me emprestou a moto dele para eu fazer entrega durante 10 dias. Eu lavei a burra e sobrou dinheiro, depois eu comprei uma moto para mim também. E Deus nunca deixou faltar. Aí eu me formei em teologia, e trabalhei na comportagem 12 anos, até chefe da Isabel fui, olha que orgulho. Deus é bom demais. Você já teve algum momento em que você para e lembra de uma plenitude espiritual? Quantas bênçãos, quantos milagres. E nós estamos para receber, irmãos, cada vez mais. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo, produzindo arrependimento no coração. Quando com arrependimento é genuíno, quando você confessa e abandona aquele pecado. Nem que você o repita algumas vezes, mas você luta até o ponto que você larga essa praga, esse negócio. Irmãos, eu vou ilustrar isso aqui, quem já me assistiu já viu falar isso algumas vezes. A Bíblia diz, não matarás. Deus é assassino, irmãos. Deus é assassino. Deus não mata ninguém. Isso aqui é pecado, viu, catarinense? O Cúndice. Tem um Cúndice aqui, gente de Bom Retiro. Gente boa. É poucos, mas gente... Não, estou brincando, tem bastante. Isso aqui é pecado. Daí Deus diz assim, o Espírito Santo, filho, eu vou tacar fogo nesse negócio. E sai uma bomba, vai explodir. Larga esse negócio. Ah, Deus, eu gosto demais de uma pornografia, Senhor. Eu gosto demais de ver mulher nua. Ah, Senhor, não, deixa eu aqui com meu pecadinho. Deixa eu, Senhor. Senhor, eu sou mentiroso, eu gosto tanto de enganar as pessoas. Eu falo uma coisa, depois falo outra. Ah, Deus, eu sou assim mesmo, vai. Abandona. Não abandono. Aí você está com ele aqui, ó. Aí a glória de Deus entra na atmosfera. A glória de Deus é um fogo consumidor contra o pecado. E a glória de Deus queima o pecado. E o salário do pecado é a morte. Deus não tem prazer nisso, irmãos. Deus vai destruir o Witzler, o Kuntze. Deus vai destruir o pecado que está dentro de você. Você está sem pecado. Aí o Espírito Santo fala assim, ô Gilson, você está com esse problema aí. Problema não. Aliás, várias pessoas me procuravam e diziam assim, pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu estou com um problema. E contava o problema, eu terminava. Eu disse assim, você não está com problema. Não, o senhor não está entendendo. Não, você que não está entendendo. Você não está com problema, você está em pecado. Irmãos, foi tão difícil nos últimos anos ter que fazer as pessoas entender que não estava com um problema. O irmão me procurou uma vez em São Paulo dizendo, pastor, estou com um problema. O problema é esse. Eu falei, engraçado, irmão, você está saindo com prostituta, vendo pornografia, contratando mulher para dormir em motel, e você está com problema no casamento, você está em pecado, irmão. Eu vou bater no senhor, pode bater. Como é que o senhor sabe disso? Como é que eu sei? Você tem uma mulher, rapaz? Eu tenho todas as imagens do celular aqui, ó. Tudo aqui, ó.
Ainda você pergunta para uma prostituta de luxo, como se existisse prostituta de luxo, mulher de alto nível. Coisa linda, né? Ainda pergunta para ela se aquelas fotos são reais. Agora você vem me contar que está com problema no casamento. Você está em pecado, homem. Ei, pastor, você é muito topeira, não sei o quê. Eu estou com vontade de bater, mas é nervoso. Eu falei, irmão, fica nervoso não, irmão. Estou só tentando te salvar. Aí Deus diz assim, Gilson, abandona esse pecado aí, filho. Abandona o pecado. A glória de Deus vem. Jesus está em mim. Jesus não mata Jesus. O pecado foi vencido. Eu já fui glorificado, eu já passei pela angústia de Jacó, eu já estou além do alcance de querer pecar. Deus já fez uma obra purificadora na minha vida. Eu estou prontinho, Jesus vem, e Ele não vai ter nenhuma dificuldade de me conhecer, e eu não vou ter nenhuma dificuldade de reconhecer Ele, e vou dizer, é Ele que eu estava esperando. Essa é a função do Espírito Santo. Eu não sei se você precisa tomar uma decisão de abandonar o pecado, porque aquele que se arrepende não abandona, verdadeiramente não se arrependeu. Não quer dizer, irmãos, que você não tenha lutas às vezes. Olha a história da mulher que tinha 7 demônios. Essa mulher esteve 7 vezes aos pés de Jesus. Se você estudar o livro de do pastor Doug Batchelor, lindo livro. Essa é a função do Espírito Santo, dirigir a mente no estudo da palavra de Deus, guiando-a em toda a verdade, recordar as verdades ou as passagens bíblicas já estudadas em momentos de necessidade ou emergência, interceder por nós perante o Pai quando oramos, interpretando e aperfeiçoando as nossas súplicas. Irmãos, nós não sabemos orar. O Espírito Santo pega essas falas tortas, egoístas. Deus, o Espírito Santo tem que preparar a nossa oração, e aí leva para Jesus, e Jesus diz assim, Pai, é assim que acontece, irmãos. Em se chegando ao trono da graça, o Filho de Deus se torna cliente do grande advogado. A primeira manifestação de arrependimento, o primeiro desejo de perdão, Cristo toma a causa dele e fala a sua, e intercede ao Pai, como se o fizera por si próprio. Quando a irmã pede uma coisa para Jesus, como é que é o nome da senhora? A senhora é a esposa dele? Não é bonita demais para ele? Tudo bem. Quando o pastor Nelson pede uma coisa para Jesus, Jesus vai diante de Deus, o Pai diz assim, Senhor, eu estou aqui, olha para mim, e eu quero que o Senhor faça aquilo pelo Nelson, por minha causa, eu estou pedindo. E nós somos aceitos pelo Pai, por causa de Cristo. Por isso que as nossas orações sempre têm que terminar amparados no nome de Jesus. Deus não nega o seu filho. Deus não diz não para o seu filho. Quando o filho pede alguma coisa para o pai, em nosso favor, que é para o nosso bem, o pai diz, ok, filho. Porque Deus entregou o mundo para o cuidado, aos cuidados do filho. Dar-nos o testemunho, a certeza interna de que somos filhos de Deus. Irmãos, uma das coisas mais tristes, todavia uma das coisas mais bonitas de um pastor, é estar perto de uma pessoa na hora da sua morte. Especialmente uma pessoa que tem a certeza interna de que está descansando como um filho de Deus. Eu tive o privilégio de ser pastor do esposo da Zilda Azevedo. Como é que foi esquecer o nome dele? Me lembra, Nelson? Elias Azevedo. O irmão Elias Azevedo perdeu a sua esposa aos 57 anos. Ela teve um câncer, disse, não quero nenhum tratamento. Não quero quimioterapia, não quero radioterapia. Se Deus permitiu, eu quero ter a minha mente lúcida para contar a historinha de Jesus até morrer. Assim, eu estou salva e eu não quero tratamento. Eu estou em paz com Deus. E eu vou para o céu. E ela viveu por cerca de 1 ano e pouco. Numa manhã seguinte, ela contou a história para os netinhos, passou mal à tarde, foi para o hospital e morreu. Seu esposo nunca se preocupou em casar. Um homem, vou viver com Deus. Vivia levando coisa para os alunos, cuidando dos alunos, levava as coisinhas do quintal dele, na pandemia, para mim.
Pensa num homem santificado, destituído de qualquer bobagem desse mundo, irmão Elias Azevedo. Que exemplo ele foi para mim. De repente aparece um câncer. Fui para o hospital visitá-lo. Ele tinha um bom humor, irmão. Desconfie de um cristão que não tem bom humor. Ele tinha um bom humor. Foi eu e a Miriam. Ele gostava muito da Miriam, a Miriam gostava muito dele. Fomos visitar ele. Alegria, em paz, brincando, contando história, tirando onda com a gente. Eu falei, irmão Elias, eu vou morrer, vou fazer o quê? Foi para casa. A sua neta estava no quarto, ele começou a ter as agonias da morte. E a sua neta entrou em desespero, ele chamou ela, falou, filha, vem cá. Calma. Fica tranquila. O vovô está pronto. O vovô está prontinho. Filha, calma. Não vai demorar muito, não. O vovô já vai dormir, tá? Não fica apavorada. E ela saiu para chamar as pessoas. Quando voltou, ele tinha dormido. Fizemos o funeral dele no jardim da casa, era a época da pandemia. No jardim da casa dele. Olhava para aquele caixão, aquele corpo inerte, aquele homem selado, foi para o quarto de dormir em paz com Deus, cheio do Espírito Santo. Que bênção, irmãos. Acertar mortes que dá até orgulho de ser pastor. Essa segurança. Travou aqui ou eu que travei aí? O que houve, Juninho? Foi eu que fiz bobagem aqui? Desliguei, liguei, vamos lá. Habilitar os filhos de Deus a proclamarem com êxito e com poder o Evangelho. Irmãos, esse é o propósito de Deus. Nesse tempo a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor virá, para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estar em pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Quem não tiver o Espírito de Deus, não poderá suportar. É tempo de refrigério, de plenitude espiritual. Eu gosto demais dessa citação. Esta prometida bênção, o que eu falei para o Anderson hoje, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos, e concedidas segundo as riquezas da graça de Cristo, e Ele está pronto a suprir toda a alma, segundo a capacidade para receber. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, tudo o que ela precisa vem junto, vem na esteira, vem na caçamba, segue-se. Esta prometida bênção reclamada pela fé traz após si todas as outras bênçãos. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais dar boas dádivas a seus filhos. Cada obreiro devia fazer a sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito Santo, ou do Espírito. Ó Deus, querido Pai, o céu deseja nos encher do quarto anjo, do Espírito de Deus, a terceira maravilhosa pessoa da divindade. Mas o céu quer nos dar esse poder, essa pessoa, para nos usar, Senhor. Não podemos ter plenitude espiritual sem propósito espiritual, sem missão. Cristão que não tem missão não é um cristão genuíno. É sal, é luz, é bênção. Pai, por favor, olha para as nossas mãos. Mais uma vez perdoe e limpa o nosso coração. Obrigado pelos milagres que têm acontecido essa semana, as decisões que estão sendo tomadas. É teu trabalho na vida dos juvenis, dos adultos, das pessoas que estão voltando para ti. Obrigado que nunca deixaste tocar o coração de teus filhos e tuas filhas com o Espírito de Deus. Nos dê amor pelos caídos, pelos perdidos.
Dá-nos o Teu Espírito, Senhor, nos dê vontade de fazer a Tua vontade, e a Tua vontade é que nós preguemos a Tua verdade, porque só falta isso para ver Jesus voltar. Abençoa esta igreja, abençoa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.